Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook e do meu TikTok, né? Para mais uma vez trazer uma palavra do Senhor para você, para que essa palavra do Senhor seja o alimento na sua vida espiritual, né? Como eu já te expliquei antes, nós temos que nos alimentarmos normalmente de comida, né? De carne, de arroz, de feijão para o nosso corpo, mas nós temos que nos alimentar também para o nosso espírito, né? E só tem uma alimentação que é muito boa para o nosso espírito, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, o primeiro e o segundo testamento, né? Mas nós hoje estamos focados, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, verdadeiro que fomos feitos, nós como perdoados e como santos, temos que focar muito na segunda aliança, porque essa é a aliança da graça, essa é a aliança para nós hoje, né? Para você entender de uma vez por todas, essa é a aliança para nós hoje, a graça. Ou seja, é o resultado da obra consumada, né? A obra do Senhor já está consumada nas nossas vidas. Não fique querendo dar aquela que está querendo ajudar Deus, ou que você vai acrescentar alguma coisa que Jesus já fez, que Deus já determinou. Então, não adianta, se você fizer isso, você está menosprezando o que Deus fez para nós, você está desonrando a Cristo, né? E está querendo dizer para Ele que o que Ele fez não foi suficiente, não foi necessário. Aí você cai nesse engano. Esse engano é um engano do acusador, ele coloca isso nas nossas mentes, para que nós vivamos aqui naquele verdadeiro conflito espiritual. A sua alma, o seu espírito não fica alimentado corretamente, aí você fica toda hora com fome, e às vezes você passa dores de barriga. Já viu a questão de às vezes você comer uma comida, a comida não faz bem, você fica com dor de barriga, se sentindo mal, você quer vomitar, e você toma um remédio, vai para o hospital, faz de tudo, e às vezes demora a sarar, e quando você sara, você diz, ô Senhor, graças a Deus. A mesma coisa é a nossa vida espiritual, a nossa alimentação espiritual. Quando você quer ingerir alguma coisa que não está em linha com a palavra de Deus, isso é um alimento podre, é um alimento que não vai servir para você, e você vai ter que rejeitá-lo, né? Embora tenha algumas pessoas que gostam, né? Porco gosta de lama, gosta. Abutre, urubu gosta de carniça, gosta. Tem muita gente que gosta de carniça. Nessas pessoas aí, tem muita gente que quer viver uma vida de urubu, uma vida de porco, né? Que eu sei que não é o seu caso, você entende o que eu estou falando, não é o seu caso. Então, eu estou aqui no capítulo 4 de Marcos, né? Marcos capítulo 4, e nesse capítulo 4 aqui, ele tem 4 parábolas, né? Que são as 4 parábolas que tem aqui, que Jesus falou, que a palavra focou aqui, que é a parábola do semeador, que eu já fiz um vídeo aí, um vídeo anterior sobre isso. Aí agora tem a parábola da lâmpada, próxima, e a parábola da semente que cresce, e depois a parábola da semente de mostarda. As outras 3 parábolas são curtinhas, né? São curtinhas, né? E essas parábolas são para nos edificar. O Senhor Jesus está nos mostrando um caminho. Ele está querendo dizer para nós que Ele é a luz nas nossas vidas. Ele está dizendo para nós que Ele é o semeador. É Ele que semeia em você. Tem hora que você é ovelha, tem hora que nós somos sementes, e aí tem hora que nós somos vida. E o Senhor Jesus está querendo fazer com que nós sejamos vida, que nós sejamos edificados para termos a recompensa, a verdadeira recompensa de Deus, que é sentar-se ao lado do Senhor também, sentar-se no trono de Deus, né? Ou você pensa que só Jesus sentou lá? Não, você também vai sentar. Ele nos deu autoridade, né? Ele deu o início, né? Ele foi o primeiro que se sentou à destra de Deus Pai, o nosso Deus. Mas futuramente sentaremos ao lado do Senhor Jesus, todos nós, né? Aí no caso, ele foi o único, né? O único que cumpriu a lei e que pagou nossos pecados, né? Você não precisa mais pagar pecado de ninguém. Você não precisa pagar pecado dos seus filhos, pecado do seu pai, pecado da sua mãe, né? Antigamente tinha as maldições, o pessoal falava muito que as maldições, às vezes a pessoa era uma coisa, o pai é de um jeito, aí o filho é também, aí o neto é também, aí o pessoal dizia que, não, mas é porque o pai era assim. Não, isso é mentira do diabo, isso não existe, né? Nós temos a possibilidade de em Cristo sermos o que nós quisermos, né? Você tem direito de mudar de vida. Deus dá esse livre-arbítrio para você. Você não é obrigado a continuar caminhando nos caminhos errados. Não, o Senhor te dá um novo caminho, o Senhor te dá uma nova vida. Você tem em Cristo Jesus, você tem como nascer de novo. Nascer de novo, muita gente acha que isso é complicado. Não é complicado. Nascer de novo é mudar de mente, é mudar a sua mente.
Quando você muda de mente, quando você mudar de mente é nascer de novo. Quando você nasce de novo, você ganha uma nova genealogia. Agora a sua genealogia é em Cristo Jesus, né? Você ganha um novo espírito, seu espírito é renovado com uma palavra do Senhor, com nova maneira de viver, com um novo espírito. Aí você já não é mais aquele velho homem, agora você é um novo homem, né? Eu estou falando homem, mas também uma nova mulher, né? Também. Então, entre homens e mulheres, para Deus nós somos iguais, não temos diferença, né? Então eu vou ler para você aqui a parábola da lâmpada, né, que está em Marcos e começa no capítulo 21, aliás, do versículo 21 e vai até o versículo 25, né? É curtinha, né? Então, que diz o seguinte, vamos ler? Marcos, capítulo 4, versículo 21 ao 25. A parábola da lâmpada. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde a sua luz brilha, da mesma forma, onde a sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda, pois o que tem, mais lhe será dado. Mais do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, eu vou te dar uma explicação rápida e fácil, né? Mas se você quiser saber detalhadamente essa parábola, né? Leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Leia o Segundo Testamento. Eu mesmo não li o Primeiro Testamento ainda, mas tenho ouvido pregações muito sobre o Primeiro Testamento, né? Que começa em Gênesis. Por quê? Porque o Primeiro Testamento, a Primeira Aliança, não é para nós. Isso aí foi pro povo de Deus antigamente, né? Mas hoje, como é palavra de Deus, hoje ela é para nos edificar, para nos fortalecer, para nos dar exemplo, né? Mas nós hoje vivemos embaixo da Segunda Aliança, né? Essa aliança é Jesus Cristo. Hoje nós somos enxertados dele e ele em nós. Então, você está em Cristo. Então, eu vou te explicar mais ou menos aqui. Mas se você quiser explicar, e se você quiser uma explicação melhor, entra aí nas páginas do pastor Luiz Silva, da Videira. Ele é um mestre em te falar sobre a palavra de Deus. Ele te explica tudo direitinho, né? Mas eu vou te dar aqui uma explicação rápida, né? Então, aqui está essa passagem aqui dessa parábola está colocando aqui Deus, Jesus, né? Jesus, ele agora, ele depois da ressuscitação para cá, né? Depois da vinda dele, né? Depois que ele morreu, né? E ressuscitou, né? Ele nos mostra que ele é a lâmpada, né? Então, se você pega uma lâmpada e você coloca em cima de uma cama ou em cima de um cesto, essa luz vai ficar apagada, não vai acender. Como é que vai ficar? E se acender, vai clarear só aquela parte ali da lâmpada, quer dizer, não vai clarear tudo. Aí você tem que colocar uma lâmpada, sim, ou no luzeiro mesmo, certo? Né? Nas nossas casas atuais, o lugar da lâmpada está lá em cima, né? Ou naquela época se botava muito em pedestal, porque naquele tempo as lâmpadas não eram como a de hoje, né? Eram as lamparinas, né? Mas, claro que aquela lamparinazinha que era no fogo, se você botasse na cama e no cesto, ela ia se queimar, na verdade. É por isso que essas palavras do Senhor, ela é muito atualizada, ela é para hoje. Porque naquela época era impossível você botar uma lamparina em cima de uma cama. Você podia até botar ela em pezinha, direitinho lá, ela ainda clareava um pouquinho, mas não clareava tudo. Mas ela podia correr o risco de botar fogo em tudo, né? Hoje não. Hoje, se você quiser botar uma lâmpada numa extensão e num bocal, você bota ela em cima da cama tranquilo, em cima de um cesto, deixa lá. Tem muita gente que coloca lâmpadas escondidas para clarear só determinados lugares, né? E de fora dá um visual bonito, aquela coisa toda. Mas nós estamos falando do Senhor, então ele é a lâmpada. Então você coloca o Senhor hoje nas nossas vidas, para que nós tenhamos essa luz que é o Senhor, que é a lâmpada, nós temos que colocar o quê? No bocal correto, que fica no telhado, que fica na parte de dentro da casa, na parte alta. Então, quando você acende por menor, hoje é normal lâmpadas terem 5 watts, 10 watts, 15 watts, né, 30 watts, até aquelas mais fortes. Mas qualquer uma delas, não importa qual é a voltagem. Se você coloca ela no escuro, digamos que você chegou em casa, sua casa está escuro. Então, quando você acende, por mais fraca que seja, ela vai clarear tudo, você vai conseguir ver tudo, né?
vai conseguir ver tudo. Aí tem muita gente que opta em querer uma mais forte, né? Mais forte. Então, essa pessoa que quer a lâmpada mais forte, como é hoje na nossa vida espiritual, quando nós queremos ela mais forte, isso quer dizer o quê? Que temos que estar em Cristo mais verdadeiramente. Quando você está em Cristo verdadeiramente, quando você procura caminhar nos caminhos corretos, não estou querendo dizer que você vai fazer alguma lei, que você vai cumprir alguma lei, que você vai querer cumprir um manual de requisitos. Não faça isso, não faça isso. Aqui eu estou querendo dizer que quando você ora mais, quando você lê a Bíblia, quando você procura despertar em você o Espírito do Senhor mais no seu organismo, no seu corpo, com certeza essa lâmpada vai ficar mais forte na sua vida, e você vai ter revelações, você vai conseguir ver melhor, você vai ficar numa parte mais clara, aonde nada ficará escondido. Por quê? A lâmpada fala aqui fala aqui. Quem tem ouvido, aqui no versículo 22. Da mesma forma, tudo que está escondido, aqui é o versículo 22. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Então, quando você coloca a luz lá em cima, ela vai clarear a casa toda. Então você vai ver cada cantinho da casa. Se tiver um ratinho ali, um gato passando, um cachorro, você vai ver. Seu cachorro está dormindo, seu gato está dormindo lá no cantinho, você vai ver ele. A mesma coisa é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é essa lâmpada nas nossas vidas. Quando nós colocamos o Senhor Jesus no centro, quando nós colocamos Ele, sabendo que Ele é o caminho, como Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai se não for através dele. Agora, se você tiver como aquele crente cabeça dura, então tempo só louvando a Deus, glorificando a Deus, que é correto, é certo, mas esquecendo de Jesus, Deus não vai te aceitar, por incrível que pareça. Por quê? Porque Deus já determinou que a nossa passagem para ir para o trono dele é através de Jesus. Ele é o nosso intercedor, Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso representante, Ele é o nosso advogado. Por quê? Porque Deus, meu filho, Deus não se relaciona com você não. Deus colocou o Filho justamente para que Ele seja a ponte. Por quê? Porque o Filho tem duas mãos como você e eu. Só que uma mão dele é glorificada e a outra mão dele simboliza a carne. Ele para mostrar para todo mundo que ele é o Filho do homem, como ele é chamado. Ele é Filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele é Filho do homem. Por quê? Porque ele nasceu da carne, como você e eu. Com essa mão de carne, você só tem direito de pegar em Jesus, porque ele tem a mão de carne. Com essa mão de carne, com essa mão humana que ele tem, e que ele deixou para nós, espiritualmente, é a mão que nós pegamos nele. Com a outra mão dele, que é a mão glorificada, que é a mão divina, que é a mão celestial, ele pega em Deus. Deus não se relaciona com o pecador. Bota agora na cabeça. Deus não se relaciona com o pecador. Nunca pense que Deus vai se relacionar com você se você renega Cristo. Se você não o reconhece como ele é o seu Salvador. Se você se esconde do sangue. Se você não quer o sangue para te lavar. Porque é justamente isso que Deus colocou aqui na terra. A última oportunidade, né? A única coisa que Deus colocou aqui para nós foi o seu filho à disposição nossa. É a mesma coisa daquele grande empresário, mega hiper empresário, que é riquíssimo. E de repente ele resolve entrar de férias. E ele deixa seu filho administrando. Ele está lá nas Bahamas. Você é um funcionário antigo, você conhece ele. Mas não adianta você ligar para ele, ele está lá na praia se divertindo, curtindo as férias dele. O telefone dele nem funciona. E você fica tentando ligar para ele para resolver um problema que você pode resolver com o filho. Ele deixou o filho dele aqui na empresa para resolver os seus problemas. A mesma coisa é Deus. Quando Jesus veio ao mundo e viveu a vida de carne como eu e você, e que depois foi crucificado, ressuscitou naquela cruz, derramou o seu sangue em nosso favor, isso simboliza que Deus entrou de férias. Quando o Senhor Jesus disse naquela cruz, bradou e disse, está consumado. Ele até falou, Eli, sabactani. Ele quis dizer, Senhor, Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Falei bem não, mas é mais ou menos isso, você entende? Né? Então, quando o Senhor Jesus cumpriu todos os requisitos que Deus queria,
quando o Senhor Jesus consumou a obra, que falou que a obra estava consumada, ele entrou de férias. Então Deus é nosso Pai, é o Criador de todas as coisas. E ele já deixou. E Deus não entrou de férias irresponsavelmente, como você pode imaginar. Não. Deus deixou as bênçãos. As bênçãos foram dadas a nós desde a época de Abraão. Olha, Deus deu as bênçãos muitos anos antes de Cristo vir. Deus deixou o favor. Deus deixou a graça, deixou tudo. Mas no final faltava alguma coisa, que era o Filho, que é a graça. Então Deus enviou a graça aqui para a terra. Né? Por incrível que pareça, fazendo um paralelo, a graça significa de graça, né? Aí você vê, você fala, eu quero de graça. A palavra graça é uma palavra muito linda, muito bonita. Tudo que é de graça é bom demais. E o Senhor Jesus trouxe também esse mesmo conceito, é de graça. Ele está dando tudo para nós de graça. Ele está reafirmando que a graça, que o favor, que os dons, que as bênçãos, tudo isso é de graça, totalmente de graça. Ele confirmou isso na cruz. Então tudo que temos hoje é de graça. E o Senhor Jesus é a própria graça. Ele é uma pessoa. A graça é uma pessoa. É o próprio Senhor Jesus. Ele é graça nas nossas vidas. Então Deus é o nosso Pai, correto? Nós fomos feitos filhos de Deus por causa do sangue derramado. Mas hoje nós temos Cristo. Cristo é o nosso representante. Cristo, além de ser o nosso representante, é o representante de Deus também. É Ele que representa Deus aqui na terra. Então, se você quiser falar com Deus, se você quiser realmente falar com Deus, fala com Cristo antes. Pede a Ele. Senhor, ora para o Senhor Jesus. Ora sempre para Ele. Mas você pode falar também do Pai. Inclusive, você pode orar a oração que Ele nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Isso você pode reafirmar. Porque o Filho também gosta o Filho se alegra quando você está reafirmando o Pai que você tem. Que Ele vem revelar isso. Senhor Jesus Cristo, Ele veio revelar o Pai que nós temos, que é bondoso e amoroso. Então, quando você está em aliança com Cristo, com Ele enxertado, vivendo um novo espírito, uma nova vida, né? Você não é mais aquele velho homem, você é um novo homem. E quando você está orando, pedindo as suas coisas a Cristo, você pode pedir tudo. Meu filho, venha com a lista enorme: proteção, suprimento, graça, favor, tudo que você pedir para o Senhor Jesus, cura de doenças, cura de relacionamento de casamento, cura contra drogas, cura contra você ser perseguido, tudo que você quiser está em Cristo. Ora nele. Claro que o Pai já deu essas bênçãos, já deu esse favor há muito tempo, mas isso só se fecha, isso é um movimento espiritual que só fecha quando você, perante as obras do maligno, você reafirma que você é uma pessoa, que você é um filho de Deus e que você está em Cristo Jesus verdadeiramente. Então, Jesus é o nosso representante. Ao mesmo tempo, Ele também é o representante de Deus. Então, a Bíblia fala que a Ele foi dado toda a autoridade, no céu, na terra, no universo, tudo. A autoridade é totalmente de Jesus. Mas, Ele nos promete que nós teremos coisas boas. Ele já nos deu autoridade para muitas coisas. Então você tem autoridade de pisar na cabeça de Satanás. Eu sei que às vezes você imagina que Satanás é muito forte, que você não pode sozinho controlá-lo. Então pede a Jesus. Senhor Jesus, me fortaleça. Senhor Jesus, me ajude aqui. Eu quero lutar contra essas coisas aqui. Ele vai te ajudar. Ele já fez isso. Ele já venceu o demônio. Ele já venceu o maligno. Ele já venceu a morte. Você sabia que o maior inimigo que nós tínhamos antes e que Deus tinha, que precisava resolver, não era nem tanto o problema do pecado. Deus tinha que resolver o problema da morte. Porque Deus odeia a morte. Por quê? Porque Deus falou para Adão lá no Éden que se ele fizesse aquela escolha, ele morreria. E Deus não pode matar Adão, literalmente. Deus não matou Adão, literalmente. Então aquele ali, Deus passou a odiar a morte a partir daquele momento. Porque Deus teria ele como juiz, como reto juiz, teria que executar Adão. Mas ele acabou de criá-lo, como é que ele ia fazer isso? Né? A gente estava começando a nossa humanidade estava se implantando ali a partir de Adão. Como é que ele podia fazer isso? Então Deus resolveu amaldiçoar a terra. E Deus falou para Adão que ele morreu espiritualmente. Não foi ilustramente, né? Mas mesmo assim, alguém pagou o pato. Alguém pagou. Deus teve que matar um animal. E foi um animal grande. Eu creio que foi um cordeiro. Nós, de muitas igrejas, né? De muitos signos, né? De igreja, né? Que a igreja de Jesus é uma só, mas tem muitas igrejas aí, cada um tem uma denominação. Então nós, de muitas denominações que tem por aí,
sempre falamos que foi um cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro aqui tem a lã, a pele do cordeiro ela aquece, ela esconde, né? Você tá, então, para simbolizar, eu creio que Deus matou um cordeiro. Tirou a pele e fez roupas para Adão, porque Adão não sabia fazer nada, né? Então o cordeiro é demonstrado na Bíblia desde o início do mundo, desde a fundação. A Bíblia inclusive fala que ele está aqui antes da fundação do mundo. Mas essa fala, que esse conceito que tem aí, se refere a Deus, porque Cristo é Deus, então Deus estava antes, foi Ele que criou, então a terra não estava antes de Deus, que estava era Deus. Deus criou, Deus fez a terra, fez aquela massa, fez aquela aparência, todas as coisas foram feitas por Deus, então Deus estava antes da fundação do mundo. Então Deus é Cristo, Jesus Cristo é o Senhor. Não existe três deuses, não fica nesse conceito que tem três deuses não, com muitas religiões aí, muitos outros signos de igreja que falam que tem a trindade, né, que tem o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Não. É tudo da sua mente, é tudo ilustração. O Deus é um só, mas ele teve que se diminuir, ou seja, ele mesmo veio pagar as nossas dívidas aqui na terra. Mas isso simboliza através que hoje nessa dispensação, porque Deus, ele está no início, né? E a dispensação da lei é Deus, né? A dispensação da graça é Cristo. E vai vir uma nova dispensação que é a do reino. Aí sim ele vai governar. Quando ele vier governar, você não vai ver dois, só vai ver um. Não pense que vai vir governar Deus e o Filho, não. Só vai vir um. Ele mesmo na figura de Deus. Aí a outra dispensação. Aí nós vamos ver agora o Deus que a gente sempre amou e adorou, que é um só, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. E o Espírito Santo, que é a outra parte de Deus que está habitando em nós. Nós somos o sopro de Deus. Quando Deus criou Adão e criou Eva, ele deu aquele sopro de vida. Você não é ligado a nenhuma bateria, você não usa nenhum instrumento para você funcionar. De noite ninguém te desliga, não. A sua bateria nunca acaba, não. Você é um ser vivente. É um ser cheio de luz, é um ser que tem vida. Essa é a vida, é o sopro divino, né? Agora, depois que Cristo veio, esse sopro ganhou também uma nova vida. Agora nós temos o sopro do Senhor Jesus Cristo. Aí esse velho homem saiu e aí veio o Espírito do Senhor Jesus agora habitando dentro de nós. Então agora você é a habitação do Senhor. Entendeu? Então, meu irmão e minha irmã, fique na graça e na paz do Senhor. Foi muito bom aqui, foi muito prazeroso falar com você sobre isso. Eu não te expliquei, a palavra é curtinha, mas ela significa basicamente isso. O Senhor Jesus é a nossa lâmpada, né? O Senhor Jesus é a nossa luz. É Ele que nos mostra todas as coisas que estão escondidas. E também te alertando, é tanto que tem aqui que ele fala, a quem mais tem, mais lhe será, quem muito tem, mais lhe será dado. E até aquele, e dependendo da medida que você for agir aqui na terra, você pode ter muitas das coisas, mas também lhe serão tiradas. Então, isso quer dizer que quando você tem a revelação do Espírito Santo, quando você tem a revelação de que Deus, de que Jesus está te nutrindo, e você está usando isso de uma forma compassiva, de uma forma boa, de uma forma que vai te edificando de glória em glória, a Bíblia fala que nós vamos crescendo no Senhor de glória em glória, ou seja, não é de uma vez. Não espero que você seja um pastor, seja uma pessoa, uma autoridade na religião de uma hora para outra. Não, eu também não sou, eu sou como você, eu entendo muito pouco, mas eu estou aprendendo. E o pouco que eu estou aprendendo, já estou passando para você. Eu estou com aquela fome tão grande, tudo que eu estou aprendendo rápido, eu quero passar. Eu tenho tanta coisa, irmãos, para te falar, você não tem noção. Tanta palavra que eu escuto bonita, mas como eu fiz o propósito de ler a Bíblia primeiro, colocar essa Bíblia todinha aqui nas minhas redes sociais, então eu estou aqui mais devagar, mas lendo a Bíblia eu estou lá na frente, já estou bem mais avançado, talvez mais do que você, mas eu te convido. Coloca essa luz na sua vida, deixa essa luz iluminar todos os cantinhos da sua vida, deixa ela entrar no seu coração, deixa ela não deixar, ela mostrar tudo que está oculto na sua vida, para que você possa ter essa revelação e para que você possa crescer mais no seu espírito. E aí você vai ver que nada vai ficar escondido de você, nada vai ficar escondido de você, tá bom? Meu irmão e minha irmã, fica na graça e na paz do Senhor, que o Senhor esteja sempre com você, te nutrindo e te iluminando, porque Ele é a nossa lâmpada, tá bom? Se inscreva no meu canal, se inscreva nas minhas redes sociais, compartilhe essa palavra para que outras pessoas também possam ter, para que outros irmãos também possam ter essa revelação nas suas vidas, que o Senhor Jesus é a nossa lâmpada. Amém?
Fiquem até um outro dia.